Talvez poucos saibam que a astrologia, além de ser um conhecimento milenar, é integrante do quadrivium. Logo, considerada desde tempos imemoriais como uma ciência da mais alta relevância. Para nos falar da astrologia, na forma como era estudada na época de Carlos Magno, chamamos Lucas Barreto com a palestra A Astrologia do Quadrivium. O Lucas é filiado ao Núcleo Pupuramanta, no Rio de Janeiro, e discípulo do Corpo Instrutivo. É graduado em Engenharia Mecânica e formado em Estudos de Astrologia Medieval. Trabalha como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. Com a palavra, Lucas. Muito obrigado. Bom dia, gente. Nós agora, dentro dessa exploração que a gente está tendo das 7 artes liberais, a gente está chegando, a gente já viu 6 delas, né? Estamos chegando agora na 7ª. E eu quero fazer uma breve reflexão a respeito desse trabalho que a gente vem fazendo. Porque, conforme o mestre geral representante falou na abertura, nós temos um desafio, que é o de encontrar uma escola, uma pedagogia que esteja à altura da união do vegetal. Uma escola que seja maior do que o Lucas, maior do que o Tiago, maior do que o Edson, maior do que qualquer indivíduo que esteja procurando propor algo, algo que seja efetivamente perene. E como que nós vamos encontrar essa verdade, essa perenidade dentro da Escola da União? Eu hoje só consigo ver isso se a gente for buscar na palavra do mestre Gabriel, for buscar nos ensinos, buscar nas referências que ele nos deu de como chegar à verdade. E assim a gente tem caminhado, assim a gente buscou na palavra do mestre Gabriel, trazida pelo mestre José Luiz, do período de Carlos Magno, conforme ele nos contou, nós resgatamos esse conhecimento. E as 7 artes liberais, aí tem, né, no início, digamos assim, o português, né, o trivium, as artes da palavra, até aí, tranquilo, né? Aí a gente tem aritmética, matemática, geometria, música também, não deve cutucar muito as pessoas. Aí a gente chega na astrologia. Eu imagino que tem algumas pessoas se perguntando assim, por que, dentre todos os campos de conhecimento, a gente começa então a entrar numa coisa que, por algumas pessoas, é considerada uma coisa meio hippie, meio new age, uma coisa meio de jornal, de horóscopo. Então, o que é isso? E aí, mais uma vez, me deparando com esse assunto colocado dentro dessa sistemática de ensino, eu volto à palavra do mestre Gabriel, aos ensinos, para buscar entender. E nós temos a explicação de que o sol é quem clareia os ensinos verdadeiros. Então, a gente buscando estabelecer uma rede de ensino, 22 de julho, da União do Vegetal, eu, por essa orientação do mestre Gabriel, eu não vejo como a gente não falar do sol, a gente não estudar as luzes do céu, a gente não buscar nessa referência, nesse caminho que o mestre Gabriel nos deu, o conhecimento. E tudo isso alinhado dentro dessa busca, dessa recuperação de um sistema já milenar, né, das 7 artes liberais. Então, assim, vamos adentrar o que é essa astrologia do quadrivium, do que nós estamos falando desse conhecimento. Pouco fala-se no céu. Talvez seja porque ele próprio é tão silencioso nos seus movimentos. O sol, a lua e as estrelas já cruzaram a abóbada celeste incontáveis vezes, sem nunca dar um pio. É interessante observar que, na verdade, é só quando o céu se fecha com nuvens e escurece e nada conseguimos enxergar, que ouvimos o forte ronco de um trovão. Ainda assim, não conheço ninguém que não tenha sido envolvido na majestade de uma noite estrelada. O silencioso brilho das estrelas, ele toca
a alma de quem sobre ele descansa o seu olhar. São momentos de reflexão, profundidade, amores, sentimentos que despertam na pessoa que adentra esse templo. É como se o silencioso movimento do céu de alguma forma ecoasse e produzisse silencioso movimento interno a cada um. Essa é uma espécie de iniciação que todos nós vivemos, um primeiro contato íntimo com essas luzes que definem ao mesmo tempo o limite e infinito do nosso universo. É interessante porque, dado o caráter materialista da ciência na atualidade, quando a gente começa a falar do estudo do céu, é uma coisa de uma complexidade astrofísica, astronomia, assunto da NASA, né? E existe algo que atravessa, que encanta, que toca todas as pessoas que dirigem a atenção ao céu. Isso que atravessa, que chega no íntimo de cada pessoa, é algo que eu vou chamar de alma da ciência. É a espiritualidade que foi, de alguma forma, retirada dentro da visão materialista da atualidade. Porque, na verdade, o homem moderno, ele vive... Muitos, dos homens modernos vivem descrentes. Descrentes de governo, descrentes das pessoas, descrente da família, descrente da possibilidade de um bom casamento, descrente da possibilidade do amor, descrente até mesmo, alguns, do que define homem e mulher. Descrente de Deus. E Deus, sem medo de abusar da obviedade, pela simplicidade, todos os dias de manhã, o camarada acorda, tem uma luz que brilha intensamente no céu. Essa luz clareia o caminho dele, faz com que ele consiga enxergar o lugar de cada coisa, aquece o corpo, aquece o ambiente. É a própria força da vida que faz nascer do chão as plantas, as árvores, os frutos. É o alimento que dá energia, vida a esse homem. Tudo isso meticulosamente descrito, comprovado cientificamente, processos metabólicos, fotossintéticos, estratosféricos, tudo colocado, e o homem não consegue enxergar onde é que tem Deus nessa história. Por quê? Por que da astrologia no meio disso tudo? Se nós queremos ter a cosmovisão da união, se nós queremos cientistas que tenham, como o mestre Edson falou, o pino do meio-dia, a luz do sol para clarear o seu caminho, nós precisamos trazer essa visão espiritual, essa visão simbólica do que é que está acontecendo e onde é que nós estamos. Então, de novo, voltando à palavra do mestre Gabriel, ele nos foi relatado que ele disse que a astrologia já foi ou é uma das ciências mais altas, que é difícil até dizer o contrário, porque se estamos estudando o próprio alto, difícil dizer que não é. Mas então, quando que foi? Como que foi? Então, uma breve história da astrologia em que nós temos registro na humanidade, né? Pelo que sabemos, o registro mais antigo escrito astrológico, ele vem dos sumérios, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, é muito mais antigo que isso. A gente tem umas cavernas, uns desenhos de caverna que foram encontrados na França. Esse aqui é um desenho de um touro que, pelos riscos no entorno e esses pontos, perceberam que, na verdade, não era simplesmente um touro desenhado na caverna, mas sim, a gente sobrepondo aqui a posição das estrelas, da constelação de Touro, é um mapa do céu. É um mapa do céu, e isso aqui tem aproximadamente, pelas técnicas de medição de tempo, 17 mil anos. Aí vocês imaginem a importância de um camarada 17 mil anos atrás, ele escolheu uma tinta para pintar numa parede de tal forma que o negócio durasse mais de 15 mil anos. Ou será que isso foi por acaso? Isso tem alguma importância, alguma relevância para essas pessoas. Bom, a partir daí, esse mapa, na verdade, ele é um mapa do Império Alexandrino, de Alexandre o Grande. Ele veio conquistando todo esse espaço.
E aí ele herdou, né, esse conhecimento sumério, babilônio, e se tornou grego. E pela expansão do império, esse conhecimento que foi herdado, né, sumério e babilônio, chegou até os gregos, e pelos gregos chegou até o Egito. E aí que a coisa começou a ficar interessante, porque os sumérios, eles estudavam, na verdade, é uma coisa meio causa e efeito. Eles olhavam para o céu, acontecia alguma coisa, eles viam o que estava acontecendo. Ah, tem uma nuvem passando ali, essas estrelas estavam assim, aquela ali estava com um brilho mais ou menos assado. Então eles iam escrevendo e fazendo uma correlação de coisas, né? Causa e efeito. Já os egípcios, eles tinham uma cultura, uma espiritualidade de veneração ao sol, que eles vinham acompanhando as estrelas que vinham surgindo no horizonte a cada manhã, a cada nascer do sol, e assim eles vinham acompanhando os movimentos da natureza e a regência da própria natureza. Tem até um nome muito interessante, né, que eles davam para o Deus Sol, Amun. Amun. Mas, bom, quando esse conhecimento dos sumérios entrou em contato com essa espiritualidade egípcia, surgiu uma nova vertente, uma nova forma estruturada de se estudar o céu. Isso aproximadamente no século II a.C., que historiadores debatem até que ponto isso foi algo trabalhado ou foi algo proposto pronto. Existe uma linha que diz que uma só pessoa, de repente, uniu isso tudo e trouxe um conhecimento. Tem diversos nomes que são associados a esse conhecimento. Tem até mesmo um escritor egípcio que diz ter recebido a revelação de Hermes Trismegisto, mas aí já entra numa outra discussão, né? Então, o que aconteceu? Nessa fusão desses dois conhecimentos, a astrologia ela se tornou um estudo intrinsecamente solar. Existe um arco, se a gente olhar para o céu, como se houvesse um arco que atravessasse, que na verdade é uma circunferência, que é o caminho que o Sol faz percorrendo o céu ao longo de um ano. Esse caminho chama-se eclíptica. E ele é uma trajetória, essa é uma trajetória que é um pouco diferente da dos demais planetas, porque ela é reta. Ela é reta e não tem oscilações. Por isso, esse caminho do Sol ele serve de referência para o mapeamento do céu. Escolhe-se um ponto, dividiu-se esse caminho do Sol em 12 segmentos, os ditos signos astrológicos, e a partir de cada grau de um signo você tem uma posição desses 360 graus, e aí a gente calcula graus para cima ou para baixo, norte-sul, ou sul-norte, como queiram, para saber identificar a posição de tudo no céu. Então, quando a gente está falando do estudo do céu, a gente está falando de uma referência principalmente solar. E a grande inovação que aconteceu nessa fusão foi que, através da observação desse caminho do Sol, tomou-se como referência o ponto de contato entre esse arco do caminho do Sol e a linha do horizonte, do ponto nascente. Aquele ponto tornou-se conhecido como ascendente, ou horóscopo, é a origem do termo, que usa hoje para o textinho do jornal, é o ascendente, que na verdade, muito interessante, porque o ascendente é o que está surgindo, o que está nascendo a qualquer dado momento. E é esse o ponto que faz-se uma associação com a criança que nasce também num dado momento, aquele corpo, aquela matéria que surge naquele momento, né? O português tem essas coisas, né? Do nascer é a própria representação dentro dessa sistemática. E a partir desse ponto, acompanha-se toda a trajetória do caminho do Sol e faz-se um estudo daquela vida que está nascendo. E, bom, esse conhecimento ele se espalhou pelo reinado de Alexandre o Grande e veio chegando até a Europa, a duras penas, com guerras, com perda de textos, com muita peleja. E, na verdade, quando o Carlos Magno ele instaurou o Trivium e o Quadrivium como, digamos assim, metodologia de ensino, ele próprio se submeteu ao estudo, ele próprio buscou conhecer o que era que estava sendo repassado dentro do seu reinado. Então, a astrologia era, conforme o relato da bibliografia que temos dele, era o assunto predileto dele. Ele se interessava muito nos movimentos da Lua. Ele, inclusive, mandou fazer uma mesa em prata
com uma representação do céu para que ele pudesse estudar. E esse livro aqui são os Anais Francos, que são os livros onde se relatavam todos os ocorridos dentro dos reinados, de cada reinado, cada império. E a gente tem registrado por escrito eclipses, movimentações do planeta Mercúrio, movimentações de Vênus próximo a Júpiter, nós temos cometas, nós temos diversas referências, e não só a referência, como até indagações, como de potenciais representatividades do que isso poderia ter significado dentro do reinado. Bom, agora a gente pegando assim, olhando mais a astrologia dentro desse contexto do quadrivium, né, a astrologia e a geometria. O Pitágoras ele fala, né, da geometria sagrada, o que é um conceito meio diferente, se você for parar para pensar, porque eu, pelo menos, nunca vi uma montanha perfeitamente triangular e equilátera, nem uma pedra perfeitamente quadrada. Então, por mais que a gente tenha senso de algumas formas na natureza, de onde veio esse conceito de perfeição numérica que ele declama sagrada? E nós temos aqui nada mais, nada menos do que o Sol e a linha do horizonte. O Sol ele tem essa representatividade circular, né? O infinito, algo que não tem nem início nem fim, a reta, o caminho, a trajetória, a evolução. A composição dos dois movimentos, nós temos a espiral. Uma palavra interessante que tem a mesma raiz do latim do espírito e significa ar. Mas bom, na composição dessas duas figuras, conforme até o Adriano está falando na palestra dele, nós temos, na verdade, o desenvolvimento de toda a geometria. É a partir da régua e do compasso que foram sendo desenvolvidos diversos problemas e soluções matemáticas que deram propulsão à matemática até os dias de hoje. Até pouco tempo tem problemas que foram propostos utilizando simplesmente a reta e o círculo, que foram resolvidos tem coisa de 100 anos. Isso aqui é um outro achado maravilhoso, muitos eu acredito que possam até conhecer. Isso aqui é uma representação, como se aqui fosse a Terra, e essa é a trajetória do planeta Vênus. E esse desenho, essa representação, ela é conhecida como a Rosa de Vênus. No período medieval assim se chamava. E tem uma característica que é interessantíssima, que nesses pontos de maior aproximação do planeta Vênus da Terra, se a gente for pegar e medir a formação de uma estrela de 5 pontas. Olha, a primeira vez que eu vi isso, eu olhei assim e falei, cara, você está com cara de balela, está com cara de conversa, não é possível que uma coisa dessa existe e ninguém fala nisso. Né? Aí eu fui ver qual que era a precisão disso, né? Porque às vezes vê um negócio meio assim, meio torto, né? Que aí o pessoal já atribui um símbolo. Tem um erro de 0,3 graus por vértice. Se eu der uma régua e um compasso para os senhores aqui, dificilmente os senhores vão conseguir uma precisão desse nível no desenho de um pentagrama. São coisas que a gente tem que se perguntar por que não se fala. Por que não se fala? Porque não cabe dentro da mentalidade moderna, materialista. É que nem o eclipse. A gente vê assim, teoricamente, né, a Lua é uma massa que fica orbitando em torno da Terra, e o Sol é uma bola de fogo a não sei quantos milhões de quilômetros de distância. E como é que o disco do Sol e o disco da Lua, visto da Terra, têm exatamente o mesmo tamanho? É o tal do Deus do acaso. São aquelas coisas que não são faladas porque não tem como explicar. Não tem como, de um ponto de vista material, compreender. Eu, pelo menos, ainda não vi ninguém me dar uma resposta convincente dessas duas. Tá? Bom, e aí vamos entrar um pouquinho no fundamento desses estudos que existe dentro da união do vegetal. Né? O mestre Gabriel deixou claro para nós, né, a importância da observância das fases da Lua no preparo, na colheita do mariri. Nós sabemos que tem até chamadas que existem modificações que podem ser feitas, que devem ser feitas em função da fase da Lua. É plenamente sabido a influência nas marés, na natureza, o domínio que a Lua tem. São coisas que não tem nem muito para que ficar buscando dificuldade de ver, né?
Outra coisa que é muito interessante, que eu acho que vale notar, no dia 22 de julho de 1961, o Sol, ele, conforme ele faz todo ano, né, ele faz essa travessia por esse caminho do Sol que eu estive dizendo mais cedo, que é dividido em 12 pedaços. Cada pedaço desse, ele tem uma imagem que se usa de 12 reinados. Cada reinado possuindo como se fosse um governante, né, daquele reinado. E o signo de Leão, ele é considerado digamos assim, o reino do Sol. E dentre todos os dias do ano, o mestre Gabriel ele escolheu o dia 22 de julho para recriar a união. O dia em que o Sol está voltando ao seu reinado, voltando ao seu lugar de domínio, seu lugar, a sua casa, né? Conforme a tradição diz. Isso, para mim, eu acho muito relevante, porque ele, isso, de certa forma, é um forte argumento em prol desse sistema que nós usamos, que nós recebemos, de signos. Dada uma simbologia dessa, num momento desse, de tamanha importância na união, a coerência, para mim, é um forte argumento de que existe alguma realidade a ser estudada nisso. Tá? Bem, na época de Carlos Magno, um dos grandes trabalhos dos astrólogos, astrônomos, os estudantes do céu, era o calendário. E o nosso calendário atual, ele tem uma coisa que eu nunca me senti super bem com ele, esse nosso calendário. Ele é meio feio, ele não é pautado realmente na natureza. Você vê assim, meia-noite do dia 31 de dezembro, é um dia que o pessoal escolheu para ir para a rua, soltar fogo, pular. Mas na natureza mesmo, assim, pela movimentação do Sol, eu não posso dizer que tenha, eu pelo menos ainda não vi, pela movimentação do Sol, desses ciclos naturais, um marco que haja nisso. Até os nossos meses, né, se a gente for ver o mês lunar, né, ele leva 29 dias e meio. Aí a gente tem mês que leva 30 dias, outro que leva 31. Aí tem 30, 31, 31. Aí tem mês que tem 28. É uma coisa meio assim... Vê que tem bastante da mão humana, mais ou menos. E aí, assim, eu sempre tive pensando de como que a gente poderia encontrar a ordem no tempo de uma forma mais clara. E dentro dessa reflexão, né, conforme o estudo do tempo era feito no período de Carlos Magno, o tempo como ele é e a palavra do mestre Gabriel, eu encontrei essa coisa aqui. Porque no dia 21 de março, isso é uma data, é um marco dentro da movimentação do Sol, em que o dia e a noite eles têm o mesmo comprimento. O mesmo tempo que dura o dia, dura a noite. E é um marco em quase todas as culturas ao longo da história da humanidade, como o início do ano, ou o tempo de colheita, de plantio. É uma data importantíssima. E aí o mestre Gabriel tem aquela palavra dele que ele fala do dia 1º de abril. Né, que o ano deveria começar no dia 1º de abril. E aí eu peguei isso daí e eu comecei a pensar, falei, bom, mas aí se eu contar os meses, como é que faz, Aí eu falei, quer saber? Ao invés de eu tentar encaixar 30 dias de mês no ano, eu vou ver o tempo que tem o tempo. Eu vou contar as luas. Então eu peguei e contei 12 luas, a partir do dia 1º de abril. 12 luas a partir do dia 1º de abril, a gente chega exatamente na data do dia 21 de março. Eu achei isso o máximo. Aí, a partir daí, eu falei, gente, mas daí para o dia 1º de abril, quanto tempo? Se a gente for incluir o dia 1º de abril na contagem, tendo o dia 1º de abril como o primeiro e último dia do ano, nós temos 12 dias. A gente contando a partir do dia 1º de abril, nós passamos a ter um ano de 12 luas e 12 dias que contempla a palavra do mestre Gabriel e esse marco de dia 21 de março. Eu não estou aqui, claramente, não estou propondo um novo calendário, não estou efetivamente querendo que nós revolucionemos tudo e todos. E existe bastante trabalho a ser desenvolvido nessa ideia. Mas eu achei uma observação interessantíssima que eu tive que compartilhar com os senhores. E bom, abordagens de ensino, né?
Nós sabemos, né, se a gente for, não sei se vocês acompanharam aí a linha do tempo, mas quando a gente fala, né, mas que astrologia era essa que era tão alta, que o mestre Gabriel falava, que não é esse negócio do jornal? Bom, a gente pode imaginar que o que os reis magos estavam fazendo não devia ser das coisas mais para baixo, né? E se esse surgimento dessa estrutura astrológica, conforme eu estive dizendo, ela veio no século II a.C., é uma boa chance que é por essa linha de desenvolvimento que os reis magos, eles estudaram o céu e sabiam do sinal que viria e por onde viria para demonstrar o nascimento do Salvador. E da mesma forma, nós podemos estimular as nossas crianças, a nós mesmos. É um convite que eu faço a todos. Nós temos uma cosmovisão na União do Vegetal que nos convida a refletir a respeito do Sol, da Lua, as estrelas. O que é isso? O que isso quer dizer? Como que isso acontece? Se eu perguntar rápido aqui qual é a estação do ano, uma parte não vai saber. Fase da Lua, menos ainda. Se a gente for querer entrar em qual que é a fase de Vênus, se ela está matutina, vespertina, se está visível, se não está, aí como que a gente vai ver o efeito que isso tem na natureza ou em nós, se a gente não sabe nem como que é isso, né? Então, são coisas que a gente pode ter mais na nossa vida, ter mais nessa nossa escola, mais nesse direcionamento, trazendo Deus, a natureza, para dentro da nossa escola, para essa reflexão, aonde que nós estamos dentro do tempo. A gente pode trabalhar o posicionamento, o geoposicionamento. Se eu tenho uma turma aqui em Brasília, levar todo mundo à noite, para ver as estrelas. Uma turma lá no Rio de Janeiro, vai todo mundo para ver as estrelas. Todo mundo calcula qual uma certa estrela, onde é que ela está no céu. E, em função disso, calcular a distância entre o Rio e Brasília, com uma precisão, aprender navegação, como que os exploradores sabiam onde eles estavam, como se orientar. A gente saber onde nós estamos perante o céu, no tempo e no espaço. Eu quero também citar aqui que eu tinha escrito aquela minha abertura, e aí eu encontrei esse salmo que eu achei ótimo, o casamento, né, que é atribuído ao rei Davi, em que ele fala que os céus anunciam a glória de Deus e a abóbada celeste torna conhecida a obra de suas mãos. Dia após dia derrama sua palavra, noite após noite declara o conhecimento. Não há discurso, nem palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. E essa, meus irmãos, essa é a nossa bandeira. O sol, o astral superior, a lua, as estrelas. Eis a luz que louvamos, eis a luz que adoramos. Nossos pastos ilumina, trazendo a noite mais sombria, anunciais novo dia, o reino de Maria. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, doce Virgem Maria.
meu fervor, minha alegria e minha dor. A vós tudo entrego. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, doce Virgem Maria. Senhoras e senhores, quero expressar nossa gratidão ao Lucas e também a todos os presentes nesta manhã. Agora teremos uma pausa para o almoço que será servido na área externa ao auditório, no hall de entrada desse prédio.